rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Raízes profundas. Tempos atrás, eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no quintal de sua casa. Observava da minha janela o seu esforço em plantar árvores e mais árvores, todos os dias. O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar que depois de algum tempo, as suas árvores estavam demorando muito para crescer. Um certo dia, então, resolvi aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu a sua fantástica teoria. Disse-me que, se regasse as suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando a água mais fácil vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar fundo em busca da água e das várias fontes nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam então mais resistentes às intempéries. Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Logo depois fui morar em um outro país e nunca mais o encontrei. Passados vários anos, retornei do exterior e fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao aproximar-me, notei um bosque que não havia antes. Quando percebi que o médico, meu antigo vizinho, havia realizado seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas, como que não resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao aproximar-me do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensei eu, as adversidades pelas quais as árvores tinham passado, levando palmadelas e tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Todas as noites antes de deitar, dou sempre uma olhada em meus 2 filhos, debruço-me sobre suas camas e observo como têm crescido. Frequentemente rezo por eles. Na maioria das vezes, peço que suas vidas sejam fáceis. Meu Deus, livre meus 2 meninos de todas as dificuldades e agressões deste mundo. Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar as minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes os atinjam. Sei que meus filhos encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas rezas para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. Portanto, pretendo mudar as minhas orações e farei isso porque, quer nós queiramos ou não, a vida é muito dura. Ao contrário de que
do que tenho feito, passarei a rezar para que meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas que se encontram nos locais mais remotos. Rezamos demais para termos facilidades, mas na verdade, pedidos desse tipo são raramente atendidos. O que precisamos fazer é pedir para que consigamos desenvolver raízes fortes e profundas, de tal modo que quando as tempestades chegarem e os ventos gelados soprarem, resistiremos bravamente, ao invés de sermos simplesmente varridos para longe. Assim, com essa mensagem tão profunda e tão bela, cujo autor é desconhecido, nós cumprimentamos vocês. Queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada iluminativa aqui no site da Rádio Brasil Espírita, também no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita e também nas diferentes e diversas plataformas pelas quais os nossos programas estão sendo transmitidos. Rogo e espero que todos possam se encontrar em paz nessa noite, desejando do fundo da alma que essa seja uma noite agradável, inspiradora, para que, a exemplo da mensagem, possamos buscar as nossas raízes profundas, aquelas que nos dão robustez para os enfrentamentos cotidianos. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que, como nós temos dito, tem a ver com todos nós. Mas antes de discorrermos sobre o tema, é importante ressaltar que alguns dos aspectos abordados aqui é sobretudo para nos fazer inspirar, para despertar em nós esse desejo contínuo e crescente da busca pela autoiluminação, pelo autoaperfeiçoamento. Hoje nós estaremos trazendo um tema contido nesta obra de Joana de Ângeles chamado Rejubila-te em Deus, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, um livro publicado no ano de 2013. Hoje estaremos tratando a respeito do tema Por Trás da Arrogância. E para tanto nós traremos uma mensagem, um capítulo, na verdade, contido nesta obra da veneranda Joana, cujo tema é exatamente esse: arrogância. E é importante frisar que, uma vez aqui refletindo sobre os aspectos que se encontram por trás do comportamento arrogante, nós deveremos pensar antes de qualquer coisa que essas reflexões devem valer para cada um de nós. Não usemos esses conhecimentos para apontar as falhas alheias, a pretexto de colocarmos a toga sobre nós e sairmos aí como justiceiros ou como juízes a condenar qualquer postura daqueles que compartilham conosco a existência. Mais importante do que isso, aliás, o mais importante, é que possamos identificar em nós as matizes, as nascentes dos comportamentos desviantes que causam sofrimento para a nossa própria existência, e que a partir desses conhecimentos trazidos por esses irmãos que por aqui transitaram, possamos lançar esse olhar autorreflexivo, não de autocondenação, porque às vezes a autocrítica exacerbada ela é capaz de nos furtar, de nos roubar as energias transformadoras, mas que possamos usar isso para as nossas mudanças profundas. E aqui nessa obra, Joana de Ângeles, nesse capítulo, inicia-se da seguinte forma: herança do primarismo decorrente do processo antropológico da evolução, a arrogância é síndrome de inferioridade moral do espírito que mais valoriza a natureza animal quando deveria desenvolver os sentimentos superiores que se lhe encontram adormecidos. Aqui Joana de Ângeles vai apontar para nós os aspectos que constituem um comportamento arrogante.
as características que representam esse comportamento, mas, sobretudo, ela vem nos apontar que aqueles que adotam essa postura estão mais próximos da linha de partida que da linha de chegada, estão mais próximos às nossas raízes primevas do que aquilo que a auréola da razão, que o despertar dos sentimentos nobres já foram capazes de nos promover e de nos acrescentar. E ela acrescenta, e ela segue. Que a arrogância aturde o ser humano que perde a dimensão psicológica da sua realidade e atribui-se valores que está longe de possuir. Aturde o ser humano, nesse sentido, causando essa confusão na consciência. Aquele dotado de arrogância é alguém que acredita ser possuidor de valores e características que, no fundo, não as possui. E adotando tal postura, naturalmente cria obstáculos ao seu próprio progresso. Porque uma vez inebriado e cheio de si, jamais vai se ver na condição daquele que necessita aprender algo mais. E aí, fechando na sua pseudo-completude, é alguém que acaba às vezes gerando dificuldades para o seu próprio crescimento. E ela segue. Normalmente é fraco de caráter, e por isso refugia-se na aparência soberba, a fim de intimidar por sentir-se incapaz de amar e de despertar emoções equivalentes de amizade. A sua fraqueza de caráter de Joana faz adotar aquela postura autossuficiente, porque no fundo acredita que não é dotado da capacidade de ser amado e por conseguinte de estabelecer elos profundos e fortes de amizade. Acredita que não é aceito nem respeitado, impondo-se pela petulância ante a dificuldade de despertar simpatia e fraternidade. Então, naturalmente, o arrogante acaba se tornando um ser bastante solitário. Primeiro, porque não acredita ser possuidor de qualidades que possam atrair pessoas que simpatizem naturalmente por ele. E aí acaba adotando essa postura de petulância, de arrogância, que acaba por afastar as pessoas de perto de si. Portador de indescritível amargura, projeta os sentimentos em forma de superioridade falsa, como se a sua fosse uma existência especial no reinado da ilusão em que se fixa. Então, no fundo, é portador de profunda amargura. E que, adotando essa postura de superioridade falsa, acredita ser possuidor de privilégios e, como tal, pertence a um lugar privilegiado e faz valer a sua posição, a sua postura, mantendo-se de forma equivocada e falsa nessas posições privilegiadas. O ser humano caminha atraído pelo sol da verdade, diz Joana, mas nem sempre consegue de imediato diluir a cortina de névoa que o impede de enxergar o rumo que deve percorrer. Então essa névoa, essa imagem distorcida, acaba por gerar obstáculos à busca do verdadeiro caminho que lhe conduziria à verdade. Dominado sempre pelos distúrbios internos, permite-se o egotismo, cerca-se de futilidades a que dá significado profundo sem considerar a necessidade do desenvolvimento, da fraternidade, da afetividade enriquecedora. Então, domado pelo egotismo exacerbado, aquele dotado de arrogância vai sempre se apegar a futilidades, acreditando serem elas dotadas de significado profundo, que irão mais tarde preencher o seu ser, sendo que, na verdade, dificulta ainda mais para que obtenha o que Joana fala de afetividade enriquecedora. Encastela-se nos atributos que gostaria de possuir.
subestima as demais pessoas que parecem existir exclusivamente para servi-lo. Olha que postura infeliz que aquele dotado de arrogância acaba adotando para si. Porque preso nas suas próprias ilusões e nos atributos, nas qualidades, nas virtudes as quais gostaria de possuir, ele sempre vai enxergar as pessoas como objetos, como instrumentos para atingir os seus objetivos. Jamais vão encontrar nessas pessoas como parceiros, cooperadores fraternos, mas como objeto de uso para que consiga atingir o patamar ao qual acredita ser merecedor. Torna-se insensível ao sofrimento alheio e dá a impressão de ser inatingível, investido de elevada situação que o torna diferente e especial. Eis uma grande e característica muito infeliz. Aquela que coloca o arrogante numa condição de não perceber, de ser insensível ao sofrimento do outro, acreditando ser ele mesmo inatingível, não afetado pela experiência do sofrimento. E aí Joana de Ângeles acrescenta que na sua fantasia de poder, olvida-se, esquece-se de quão frágil é o veículo carnal e como se encontra suscetível à degenerescência, aos processos de transformação molecular. Então, nessa imagem fantasiosa do poder, de ser inatingível, esquece o arrogante da sua própria fragilidade, de ser possuidor, por exemplo, de um equipamento orgânico, de um corpo físico que é suscetível à degenerescência e que, por conseguinte, é passível de adoecimento, de sofrimento e de dor. Todo indivíduo arrogante, diz Joana, é portador de diferentes expressões de medo. Conserva as tendências dominadoras dos instintos agressivos a que dá a expansão e perde-se em vacuidade e solidão. Então, por trás de todo indivíduo arrogante, há sempre a presença do medo. De diferentes expressões do medo. O medo da solidão, o medo de não ser amado, o medo de não conseguir os patamares tão almejados que o farão com que todas as pessoas lhe olhem com admiração e com inveja, porque acredita que esses são os atributos e os valores essenciais da alma, que por conseguinte são valores e atribuições temporários, que fatalmente são lhes tirados e que fatalmente se perde no tempo. E aí Joana acrescenta, prefere os relacionamentos superficiais, mentirosos, forjados na bajulação e nos interesses mesquinhos, recusa os afetos simples e desataviados das amizades fraternais. Então é aquele alguém que sempre vai preferir as relações superficiais. No fundo acredita que não é merecedor, então não se vincula por medo de ser abandonado. Então vai ficar sempre mantendo as relações superficiais, aquelas pautadas no comportamento bajulatório, aqueles que por trás haverá sempre interesses escusos por trás. Domício Nero, por exemplo, atribuía-se portador de divina inspiração e por isso incendiou a velha Roma, enquanto cantava convencido do poder e da genialidade que logo mais lhe foram retirados. Quando, ao desejar suicidar-se e sem o concretizar, foi empurrado por um soldado contra a lâmina de que se utilizava. Outros exemplos Joana traz a respeito daquelas figuras que passaram pela terra, cuja expressão de arrogância era evidente. E ela diz, sugeriu que o seu mestre estoico Sêneca se suicidasse, o mesmo fez com Petrônio, antigo amigo a quem invejava no íntimo por odiar-se a si mesmo, desprezível e cruel, que a todos passou então a odiar.
Hitler, quase 19 séculos depois, sonhou com uma raça superior que deveria dominar o mundo, desencadeou a Segunda Grande Guerra Mundial, que ceifou 60 milhões de vidas e, covardemente, quando se sentiu vencido, optou pelo suicídio infante. Era orgulhoso demais para ver-se numa condição de humildade. E aí preferiu-se retirar-se da vida de forma violenta. Todo arrogante é adversário de si mesmo, diz Joana de Ângeles, e por essa razão cerca-se de uma súcia do mesmo quilates, para esmagar aqueles aos quais detesta. Todo arrogante é adversário de si mesmo. É importante termos isso em mente quando formos analisar, por exemplo, os pródromos, as nascentes sutis do comportamento arrogante em nós. Por isso que logo em seguida ela nos faz algumas advertências e nos diz: o antídoto eficaz para a arrogância é a humildade. Ou seja, o seu anteposto, o seu oposto, o oposto da arrogância é a humildade. Porque, como nós dissemos, o arrogante, ele está pleno de si mesmo. Acredita que não é mais importante nem necessário aprender coisas novas ou modificar a sua postura, porque basta a si mesmo. E ela ainda nos diz, Joana, no pretório, ao julgar arbitrariamente Jesus, Pilatos, arrogante, tentou humilhá-lo. Aplicou-lhe chibatadas e condenou à morte, sob a exigência da multidão assolada pelo fanatismo do templo, mas não conseguiu desconhecer a grandeza do inocente. Todos os inquisidores e títeres que sacrificaram a humanidade temeram a morte que os alcançou com a mesma inclemência com que assassinaram impunemente as vítimas que lhes tombaram aos pés. Se nós pararmos para pensar os grandes nomes que já transitaram na terra, cuja característica principal era a essência de humildade, o oposto da arrogância, nós vamos perceber as marcas indeléveis que esses irmãos deixaram na humanidade e as lições que mostraram que a simplicidade foi mais forte que a brutalidade da arrogância. Assim foi a exemplo de Jesus e de tantos outros, como Mahatma Gandhi, perseguido pela arrogância do imperialismo britânico e pelos seus pares na Índia, e que mostrou através da humildade a importância da sua própria força. Uma força sutil que não vinha pela violência, mas pelos gestos simples e humildes da paz. Madre Teresa de Calcutá, ou aqui no Brasil, a nossa querida irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros que demonstraram que o oposto da arrogância é capaz de transformar almas profundamente. Se nós pararmos para pensar nos seus perseguidores, nós nem lembramos, eles foram esquecidos pelo tempo. Então as suas posturas de violência e força não prevaleceram. E aí segue Joana. Que a arrogância, no entanto, não se patenteia exclusivamente naqueles que se encontram investidos do poder temporal, da riqueza, da mágica beleza, do aplauso mundano. Aqui ela nos faz um alerta que a presença da arrogância ela não está somente naqueles que demonstram a opulência do poder, da beleza exuberante, ou dos poderes temporais da terra, daqueles que detêm esses poderes. Mas talvez a arrogância mais difícil de ser combatida é aquela que é disfarçada na pseudo-humildade. Quantas criaturas trazem a sua alma travestida de arrogância, mas que se
apresentam com as máscaras da simplicidade e da humildade, mas que no fundo vestem a toga de juízes para condenar comportamentos e posturas alheias, acreditando-se serem seres privilegiados, e aqueles que não pensam como ele, ou aqueles que não comungam com a necessidade da sua amizade, são aqueles dignos de serem retirados impiedosamente da sua companhia. E aí Joana diz: é ainda mais lamentável naqueles que renteiam com as dificuldades de todo porte e permitem-se a conduta extravagante e absurda com que menoscabam os demais e colocam-se de maneira falsa acima deles. Orgulham-se de coisa nenhuma e encharcam-se do morbo pestilento que os aniquila. Refletem na face e na conduta a morbidez de que são possuídos, atormentados interiormente e refratários a toda e qualquer expressão do bem, da solidariedade e do amor. Então são aquelas criaturas que visivelmente, através da sua face e da sua conduta, já é fácil de identificar a arrogância. Mas que, segundo a fala de Joana, repudiam, são refratários a qualquer manifestação do bem e, por conseguinte, acabam afastando de si toda e qualquer forma de auxílio. Perdem-se nos arranjéis das próprias íntimas complexidades psicológicas que não têm coragem de enfrentar. E nesse sentido, ela nos reforça e nos chama mais a atenção. Resguarda-te desse inimigo perverso e sedicioso da tua paz, tu que buscas a plenitude. Ser simples, espontâneo, gentil e cordato. Eis um convite que Joana nos faz para sermos simples e espontâneos, gentis e cordatos, porque assim naturalmente atrairemos para nós as verdadeiras vinculações, os verdadeiros e profundos afetos. Mas para além disso, quando nós alimentamos a gentileza, a cordialidade, nós alimentamos dentro de nós naturalmente a humildade, que é a antítese, que é o oposto da arrogância. Os valores éticos morais que dignificam, aproximam as pessoas umas das outras em saudável intercâmbio, responsável pelo progresso individual e coletivo da sociedade. Vigia as nascentes do coração, a fim de que perceba se a tua é a conduta recomendável pelo mestre, ou é somente uma aparência, uma forma social de convivência com o próximo. Aqui ela nos convida à autenticidade e a esse olhar autovigilante, mas não é autocondenatório, mas esse auto-olhar para que possamos identificar as nascentes sutis, os movimentos iniciais da instalação da arrogância em nós. Não te permitas competir objetivando alcançar destaque de qualquer natureza e mantém-te confiante nos dons da vida a que te entregas. Porque o principal objetivo da vida não é o combate ao outro. A verdadeira e maior luta é aquela travada consigo mesmo. Se é um inimigo que devemos combater, é aquele que habita ainda em nós e que é o responsável pela nossa própria queda, quais sejam orgulho e o egoísmo, que se nós pudermos juntar, orgulho e egoísmo pode ser sim igual à arrogância. Desse modo ama e vive com simplicidade, como servo do Senhor que te espera desde há muito. Diante do arrogante, mantém-te sereno, sem o temer, porquanto és autêntico nos ideais e comportamentos a que te entregas. E por conseguinte não devemos temer a postura arrogante de quem quer que seja. Mantenhamos a nossa autenticidade, a certeza de que estamos no caminho certo. A simplicidade de coração,
a pureza dos sentimentos e a pobreza de valores do mal, de Joana, foram elegidos por Jesus na sintonia, na sinfonia incomparável do monte e considerados como bem-aventuranças que ainda ressoam, confortam e dignificam as vidas. Bem-aventurados os simples de coração, dizia Jesus, fazendo essa exaltação a respeito da verdadeira postura que devemos adotar. Lembrando por trás da arrogância há o desequilíbrio, o conflito, a falta de confiança em si e os medos diversos. Por trás da agressividade e da arrogância existe o medo e essa fragilidade, o receio de não ser amado verdadeiramente. Por isso Jesus nos convida a essa busca pela autenticidade, pela verdadeira essência. Assim, com essas reflexões, nós desejamos que essa mensagem possa tocar profundamente os corações de cada um de nós, para que possa, assim, reverberando e promovendo esse estado de inquietação, que não é a perturbação, mas é essa vontade de fazer o melhor por si mesmo, de reformularmos-nos enquanto ser, de iluminar a nossa consciência, o nosso lado sombra que ainda habita em nós, para trazer luz para ele e assim nos tornarmos criaturas melhores. Assim desejo do fundo do coração que essas mensagens trazidas por aqueles que aqui transitaram possa ter feito eco e assim promovido grandes e importantes reflexões que promoverão, por conseguinte, a verdadeira e importante mudança. Desejo assim, do fundo do coração, que todos possam ter, a partir de hoje, uma semana iluminada, uma semana inspiradora sob a égide do Mestre Jesus. Agradecendo profundamente essa companhia amorosa e generosa semanal, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. Antes, convidando que todos vocês possam, nas horas vazias, nas horas de inquietação, de perturbação, buscarem as fontes verdadeiras que nos preenchem a alma. Vão lá no site da Rádio Brasil Espírita. Vão lá nas diferentes plataformas, no Spotify e em tantas outras, no canal do YouTube. Vão lá passear nos diferentes programas pensados com tanto carinho, inspirados através das obras daqueles que por aqui transitaram, mas sobretudo no Evangelho do Cristo, para preencher as almas, e divulgue entre os amigos, sobretudo aqueles que saibam que precisam da mensagem consoladora do Mestre Jesus. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code, e através dele, do jeito que quiserem e como se sentirem confortáveis, vão lá e colaborem para que esse projeto possa continuar iluminando consciências ao redor do mundo. Este projeto que já há 12 anos vem iluminando consciências. Assim que possamos ser cooperadores do Mestre, sendo divulgadores da sua mensagem consoladora. Agradeço mais uma vez a companhia generosa, desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz e que, na fala de Joana de Ângeles, todos possam estar acompanhados do Mestre Jesus, que, segundo a veneranda, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Um beijo no coração, muita paz, muita serenidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Beijo, tchau, tchau e até a próxima semana, se assim for vontade do alto. Gratidão.